Às 14h37, em 12 de outubro de 1967, na província de Quang Ngai, Vietnã do Sul, o sargento Manuel Costa posicionava-se agachado atrás de uma fileira de arbustos de bambu na encosta leste da colina designada como Ponto Alfa 3. O ar estava úmido e denso, com temperatura de 32 graus Celsius e umidade relativa acima de 90%, o que fazia o suor acumular-se sob o uniforme de algodão verde-oliva. Ele carregava um fuzil M16 com carregador de 20 balas, 2 granadas de fragmentação M67 presas ao cinto e um rádio portátil ANPRC-25 pendurado no ombro esquerdo. O pelotão de 60 homens, espalhado em posições defensivas ao longo de 200 metros de linha, observava o vale abaixo através de binóculos de 7x50. O sol filtrava-se através das copas das árvores de mangue, projetando sombras irregulares no terreno enlameado. O sargento Costa ajustou o elmo de aço M1, sentindo o peso de 2 quilos pressionar a nuca. À sua direita, o cabo Ramírez verificava o mecanismo de uma metralhadora M60, limpando o cano com um pano embebido em óleo. O som do mecanismo clicando ecoou brevemente, interrompido pelo zumbido distante de helicópteros no horizonte norte. Nenhum movimento no vale era visível ainda. O rio serpenteava preguiçosamente a 800 metros abaixo, suas águas turvas refletindo o céu nublado. Às 14h45, o rádio crepitou. A voz do tenente Hargrove, comandante da companhia, veio em tons claros, mas interrompidos por estática. Pelotão 60 confirma em posição. Extração em 30 minutos via LZ Bravo. Mantenham vigilância no setor leste. Costa apertou o botão de transmissão. Posição confirmada. Sem contatos. Aguardando. Ele soltou o botão e gesticulou para o cabo Ramírez, que assentiu e continuou a posicionar as correias de munição de 7,62 mm ao redor da M60. O pelotão permaneceu imóvel, exceto pelo soldado Mendes, que se moveu ligeiramente para ajustar uma caixa de munição de 100 cartuchos, causando um ruído seco de metal contra a terra. O vento soprou fraco da direção sudeste, carregando o cheiro de decomposição de vegetação úmida. Às 14h52, um pássaro ergueu voo abruptamente a 50 metros à frente, batendo asas contra as folhas. Costa ergueu os binóculos e varreu o vale, nada além de arrozais inundados e trilhas estreitas. O soldado ao seu lado, o recruta Oliveira, limpou o suor da testa com a manga, deixando uma mancha escura no tecido. O equipamento do pelotão incluía 6 rádios portáteis distribuídos entre os esquadrões, 12 rifles M16, 2 M60 e suprimentos de água em cantis de alumínio, cada um com 1 litro restante. Às 15h00, o primeiro sinal de atividade surgiu. Um veículo leve, identificado como um Jeep soviético Gaz-69, apareceu na trilha principal do vale, movendo-se a 20 km/h. Costa observou através dos binóculos 2 ocupantes visíveis sem armamento pesado aparente. Ele murmurou para Ramírez: "Contato no sul. Manter posição." Ramírez travou a M60, o ferrolho deslizando com um clique audível. O jipe parou a 600 metros e um dos ocupantes desceu, carregando um binóculo similar. Nenhum tiro foi disparado. O pelotão manteve o silêncio, exceto pelo som de respirações controladas. O jipe permaneceu estacionário por 4 minutos. Às 15h05, ele retomou o movimento, dirigindo-se para nordeste, paralelo à base da colina. Costa reportou no rádio: "Contato visual. Um veículo leve, setor sul, movimentando-se para nordeste." A resposta de Hargrove veio atrasada com estática. "Negativo, pelotão 60. Prioridade é extração. Ignorem contatos isolados." Costa confirmou e baixou o rádio. O recruta Oliveira mudou de posição, arrastando os pés na terra úmida, o que produziu um som abafado de sucção. Às 15h12, o helicóptero UH-1 Huey surgiu no horizonte, aproximando-se da zona de pouso Bravo, a 1 quilômetro ao norte.
O rotor produziu um barulho constante, ecoando pelas encostas. O pelotão começou a recolher equipamentos não essenciais. Mendes dobrou uma lona de camuflagem, enquanto Ramírez desmontou parcialmente a M60 para transporte. Costa verificou o mapa topográfico, marcando a rota de retirada com um lápis químico. O ar vibrou, com o downwash do helicóptero agitando folhas e poeira. Às 15h18, o rádio ativou-se novamente. Voz de Hargrove. Pelotão 60. LZ Bravo sob fogo leve. Atraso na extração. Mantenham posição por 15 minutos. Costa respondeu. Entendido. Posição mantida. Ele gesticulou para o pelotão se reaproveitar, e os homens se agacharam mais fundo nos arbustos. O jipe no vale havia desaparecido de vista, mas agora 2 caminhões Zio 157 surgiram na mesma trilha, cada um com carga coberta por lonas. Eles pararam a 700 metros, e figuras desceram, aproximadamente 10, carregando rifles AK-47. O pelotão observou em silêncio. Ramírez mirou a M60 na direção dos caminhões, mas Costa balançou a cabeça negativamente. Nenhum disparo. O recruta Oliveira engoliu em seco, o som audível no ar parado. Às 15h25, os ocupantes dos caminhões começaram a descarregar caixas de madeira, movendo-se com deliberada lentidão. O terreno lamacento dificultava o transporte. Uma caixa escorregou, caindo e abrindo-se, revelando munição de 62 metros espalhada na lama. Às 15h30, o rádio crepitou com urgência. Pelotão 60, LZ Bravo comprometida, inimigo em força, retirada individual autorizada, repetindo retirada individual. Costa apertou o microfone. Confirmado, iniciando o movimento, mas o pelotão hesitou. O vale agora mostrava mais atividade. Um terceiro veículo, um tanque leve PT-76, emergiu da trilha, seu motor diesel roncando baixo. Ele posicionou-se atrás dos caminhões, torre girando lentamente para o leste. Costa ordenou em voz baixa. Esquadrão 1, cubram o flanco, não atirem a menos que alvejados. Ramírez posicionou a M60 em um ângulo de 45 graus. O tanque parou e sua tripulação desmontou para inspecionar o motor, alheios à colina. O pelotão começou a se mover para trás em fileira indiana, mas o recruta Oliveira tropeçou em uma raiz exposta, caindo com um baque surdo. Folhas farfalharam. Às 15h35, um grito em vietnamita ecoou do vale. Lane! Os inimigos olharam para cima, rifles erguidos. O primeiro tiro veio de um AK-47, a bala impactando na terra a 10 metros à esquerda de Costa, erguendo lama. Ramírez respondeu com uma rajada curta da M60. 5 balas traçantes cortaram o ar, atingindo um dos caminhões. O pneu dianteiro furou e o veículo inclinou-se. O pelotão recuou 20 metros, o terreno íngreme forçando passos cautelosos. O tanque girou a torre, o canhão de 76 mm, apontando vagamente para a colina. Um projétil de fumaça foi disparado, explodindo a 100 metros acima, tingindo o ar de branco. Costa gritou, "Cobertura! Para trás!" Os homens se dispersaram, mas o rádio de Hargrove ficou mudo. O pelotão, agora fragmentado em grupos de 4, desceu à encosta oposta, o peso dos equipamentos retardando o avanço. Atrás, os inimigos responderam com fogo esporádico. Balas chicoteando as árvores sem precisão. Às 15h42, o pelotão alcançou uma ravina secundária, 300 metros da posição inicial. Costa contou cabeças, 58 homens presentes, 2 feridos leves por estilhaços. O tanque no vale avançou devagar, atolando-se na lama a meio caminho. Os caminhões tentaram segui-lo, mas um parou completamente. Nenhum helicóptero retornou. O pelotão se abrigou na ravina, o som de motores distantes misturando-se ao gotejar da umidade nas folhas. Às 15h42, na ravina secundária, a 300 metros da posição inicial, na colina Alfa 3, província de Quang Nguyen, Vietnã do Sul,
O sargento Manuel Costa agachava-se contra a parede de terra úmida com o fuzil M16 apoiado no joelho direito. A temperatura mantinha-se em 32 graus Celsius e a umidade condensava-se nas folhas de bananeira que cobriam parcialmente o abrigo improvisado. O pelotão de 58 homens distribuía-se ao longo de 50 metros da ravina, com os 2 feridos leves, o soldado Mendes com um corte no antebraço e o recruta Oliveira com lascas de bambu no tornozelo, posicionados no centro onde um cantil de água era passado entre eles. O equipamento incluía as 2 metralhadoras M60, agora montadas em bipés improvisados com galhos, e os rádios ANPRC-25, cujas antenas se erguiam acima da vegetação baixa. O som de motores distantes persistia, misturado ao gotejar constante da umidade nas folhas. Costa ajustou o volume do rádio e apertou o botão de transmissão. Companhia, aqui pelotão 60. Posição na ravina secundária, setor leste. 2 feridos leves, solicitando coordenadas de extração. A estática respondeu por 20 segundos, seguida de uma voz fragmentada, possivelmente de Hargrove. Pelotão, LZ, inimigo, evitem. A transmissão cortou-se abruptamente. Costa repetiu a chamada 2 vezes, mas apenas ruído branco ecoou. Ele gesticulou para o cabo Ramírez, que verificava as correias de munição da M60, contando 200 cartuchos restantes por arma. Às 15h48, um ruído de galhos quebrando veio da encosta norte da ravina. O soldado ao lado de Costa ergueu o binóculo de 7,50 e observou. 3 figuras em uniformes verdes-oliva moviam-se a 150 metros, carregando rifles AK-47 e mochilas de lona. Eles pararam atrás de uma formação rochosa, consultando um mapa dobrado. Nenhum disparo foi trocado. O pelotão manteve a posição com respirações audíveis no ar parado. Ramírez mirou a M60 na direção das figuras, mas Costa sinalizou para aguardar. Os 3 prosseguiram devagar, desviando-se para o leste sem detectar a ravina. O terreno da ravina, com solo argiloso e raízes expostas, limitava o movimento. Às 15h52, Costa ordenou uma redistribuição. O Esquadrão 2, com 15 homens, deslocou-se 20 metros para o flanco direito, arrastando as caixas de munição de 5, 56 mm para fuzis e 7, 60 mm para metralhadoras. O deslocamento produziu sons de sucção na lama. E um homem escorregou, caindo de joelhos e sujando o uniforme. O rádio crepitou novamente. Uma voz em inglês, mas distorcida, mencionava reforços no vale principal. Costa confirmou posição, mas a resposta veio em vietnamita irreconhecível. Ele desligou o aparelho para economizar bateria, cujos indicadores marcavam 40%. Às 15h58, o tanque PT-76 no vale, ainda atolado a 400 metros da ravina, emitia fumaça preta do escapamento enquanto tentava manobrar. 2 caminhões, ZIL 157, permaneciam parados atrás dele, com ocupantes descarregando caixas adicionais de munição. Através dos binóculos, Costa observou 5 homens aproximando-se do tanque com cabos de tração, puxando-o devagar. O motor roncava em marcha lenta, elevando poeira no ar úmido. Ramírez sugeriu um tiro de oportunidade na torre, mas Costa negou. Aguardem consolidação inimiga. O pelotão observou em silêncio, exceto pelo som de um cantil sendo aberto e água engolida em goles curtos. Às 16h05, um segundo tanque PT-76 emergiu da trilha sul, movendo-se a 10 km/h pelo terreno lamacento. Ele posicionou-se ao lado do primeiro e as tripulações conectaram cabos, iniciando uma tração conjunta. O barulho dos motores aumentou, ecoando pela ravina. Costa reportou no rádio. 2 tanques no vale, setor sul. Atividade de recuperação. A estática respondeu sem confirmação. No flanco direito, o Esquadrão 2 relatou via sinal manual.
4 inimigos a 200 metros, patrulhando paralelamente à ravina. Eles se moviam em formação solta, pausando para escutar o terreno. O sol baixava ligeiramente, alongando sombras nos arrozais inundados. Às 16h12, o pelotão iniciou uma movimentação mínima para reposicionar a M60 do flanco esquerdo, 10 metros para cima da encosta da ravina. Durante o deslocamento, o soldado Mendes, com o braço enfaixado em gás improvisada, deixou cair uma granada M67, que rolou 2 metros antes de ser recuperada. O incidente produziu um tilintar metálico, abafado pela umidade. Inimigos no vale não reagiram visivelmente. Às 16h18, o primeiro tanque PT-76 libertou-se da lama, avançando 50 metros em direção à base da colina. O segundo seguiu, com os caminhões ZIL agora vazios de carga principal, exceto por ferramentas espalhadas. Costa observou uma oportunidade. Ordenou uma rajada supressora da M60 principal. Ramírez disparou 10 balas traçantes, atingindo o estepe do tanque líder. O impacto furou o tanque de combustível auxiliar, causando uma chama inicial de 1 metro de altura. O tanque parou abruptamente, tripulação desmontando com extintores. O fogo se espalhou devagar, consumindo borracha e óleo, sem explosão total. A resposta inimiga veio com atraso. Tiros esporádicos de AK-47 do vale, balas impactando na encosta a 30 metros da ravina, erguendo terra úmida. O pelotão recuou 5 metros para cobertura adicional, usando arbustos de bambu como barreira. Nenhum ferido adicional. Às 16h25, um Jeep Gaz I-69 aproximou-se dos tanques, carregando 4 ocupantes com rifles. Ele parou a 500 metros e os homens descarregaram mangueiras de combate a incêndio. O fogo no tanque líder persistia, limitando sua mobilidade. Costa tentou o rádio novamente. Companhia, na tanque incapacitado, solicitando apoio aéreo. Estática. No flanco direito, o Esquadrão 2 reportou confusão inimiga. Os 4 patrulheiros pararam, consultando bússolas, e mudaram direção para sudeste, afastando-se 100 metros. O terreno, com poças de água estagnada, retardava seus passos. Às 16h32, o segundo tanque PT-76 tentou contornar o líder danificado, mas atolou-se novamente em uma depressão lamacenta. Seus motores giraram em vão por 90 segundos, produzindo fumaça densa. Às 16h38, Ramírez mirou a M60 no Jeep Gaz 69, que agora rebocava uma mangueira. Uma rajada de 8 balas atingiu o motor. O veículo inclinou-se com fluido escorrendo no chão. Os ocupantes abandonaram-no, correndo para os caminhões ZIL a 200 metros. O primeiro caminhão tentou iniciar, mas o motor falhou após 2 tentativas, possivelmente devido a um vazamento de combustível do incidente anterior. O segundo ZIL moveu-se devagar, carregando os homens. O pelotão manteve posição, fadiga visível nos movimentos lentos de recarregar carregadores. Costa contou munição, 150 cartuchos para a M60 principal, 80 para a secundária. Às 16h45, um terceiro veículo, um transportador de pessoal BTR-40, surgiu na trilha norte, aproximando-se a 15 km/h. Ele parou atrás dos tanques, com 10 ocupantes descendo para formar uma linha de rifles. Fogo inimigo aumentou em volume, mas disperso, com balas atingindo árvores a 40 metros da ravina. Costa ordenou fogo seletivo no BTR-40. Uma granada M67, lançada pelo cabo Ramírez de 80 metros, explodiu próximo à roda traseira. Estilhaços perfuraram o pneu, imobilizando o veículo. Os ocupantes responderam com rajadas de AK-47, forçando o pelotão a se abaixar. Uma bala ricocheteou em uma rocha, fragmentando e ferindo levemente o ombro de um soldado no Esquadrão 1, que aplicou pressão com a mão. Nenhum avanço inimigo imediato. Eles se abrigaram atrás dos veículos parados. Às 16h52, o rádio ativou-se com uma transmissão clara, mas breve. Voz de Hargrove, pelotão 60. Isolados.
Segurem por 20. Artilharia em curso. A mensagem cortou. Costa confirmou, mas sem resposta. No vale, os inimigos agrupavam-se em torno do BTR-40, movendo caixas de munição manualmente, com lentidão devido ao terreno. O primeiro tanque, ainda fumegante, foi abandonado. O segundo permanecia atolado. Às 16h58, o pelotão observou um quarto veículo, outro ZIL-157, aproximando-se devagar. Ramírez preparou outra rajada, mas Costa sinalizou espera. O ar denso carregava cheiro de combustível queimado, misturado à decomposição vegetal. Os homens ajustavam posições, com botas afundando na lama a cada mudança. Nenhum movimento adicional no vale por 3 minutos. Às 17h05, o ZIL-157 parou a 600 metros, descarregando 6 homens com lança-granadas RPG-7. Eles posicionaram-se atrás do BTR-40, apontando para a colina. Um projétil foi disparado, explodindo a 150 metros da ravina, erguendo terra e folhas. O impacto sacudiu o solo, mas sem danos diretos. O pelotão respondeu com fogo supressivo. 20 balas da M60 atingiram o ZIL, furando o radiador. Vapor escapou, parando o motor. Os homens se dispersaram, correndo para o segundo tanque atolado. Fadiga acumulava-se. Um soldado no flanco esquerdo adormeceu por 30 segundos, acordado por um toque no ombro. Costa verificou o mapa. A ravina levava a um riacho a 500 metros leste, mas o avanço noturno seria arriscado. Às 17h12, a artilharia distante ecoou no horizonte norte, possivelmente napalm ou 105mm, mas não no setor imediato. Os inimigos no vale reagiram com confusão, alguns se abaixando, outros continuando a descarregar. O pelotão contava agora 4 veículos inimigos incapacitados. Um tanque em chamas, um jipe imobilizado, um BTR-40 com roda danificada e um ZIL com motor avariado. Nenhum avanço coordenado inimigo. Patrulhas isoladas circulavam a 300 metros, sem precisão. O sol poente tingia o vale de laranja fraco, enquanto o gotejar na ravina persistia. Às 17h15, na ravina secundária a 300 metros da colina Alfa 3, província de Quang Nguyen, Vietnã do Sul, o sargento Manuel Costa posicionava-se de joelhos na borda inferior da encosta, com o fuzil M16 apontado para o vale abaixo. A temperatura caía para 30 graus Celsius e a umidade condensava-se em gotas nas folhas de bananeira que serviam de cobertura parcial. O pelotão de 58 homens espalhava-se ao longo de 60 metros da ravina, com os 4 feridos leves, incluindo o novo no ombro do Esquadrão 1, amarrados com faixas de pano em posições centrais, onde cantis de alumínio eram distribuídos, cada um com meio litro de água restante. O equipamento incluía as 2 metralhadoras M60, com 120 cartuchos de 7, 62 milhas na principal e 70 na secundária, e os rádios ANPRC-25, cujas baterias marcavam 25%. O eco distante da artilharia no horizonte norte cessou após 40 segundos, deixando o ar vibrar apenas com o ronco intermitente dos motores no vale. Costa ergueu os binóculos de 7,50 e observou. Os inimigos ao redor do BTR-40 e do ZIL avariado agrupavam-se em grupos de 5, movendo caixas de munição de 7, 60mm para o segundo tanque PT-76, ainda atolado a 450 metros. Eles pausavam a cada 10 metros, consultando lanternas de mão para verificar o terreno lamacento. Nenhum avanço coordenado. Um homem escorregou em uma poça, caindo de lado e espalhando ferramentas no solo úmido. Às 17h20, o rádio crepitou com estática densa. Uma voz em inglês, possivelmente de um oficial de companhia, transmitiu: Pelotão 60. Posição. Artilharia desviada. Segurem flanco leste. Costa apertou o microfone. Posição ravina secundária confirmada. 4 veículos inimigos parados, 2 tanques atolados. A resposta veio fragmentada, em tons sobrepostos. Negativo. Reforços. Evitem.
O sinal cortou-se. Costa gesticulou para o cabo Ramírez, que ajustava o bipé da M60 principal, limpando lama do cano com um pano seco. O pelotão manteve silêncio, exceto pelo som de um soldado no flanco direito arrastando uma caixa de munição de 56 mm, produzindo um ruído de sucção na terra. O sol poente alongava sombras nos arrozais, tingindo o vale de tons cinzentos. Às 17h25, um quinto veículo, outro caminhão ZIL 157, surgiu da trilha norte, movendo-se a 8 km/h pelo terreno irregular. Ele carregava lonas cobrindo carga com 8 ocupantes visíveis nos bancos laterais, rifles AK-47 ao ombro. O veículo parou a 550 metros, atrás do BTR-40, e os homens desceram, formando uma linha desorganizada para descarregar caixas de madeira. Uma caixa caiu durante o manuseio, abrindo-se e revelando granadas de mão tipo RGD-5 espalhadas na lama. 2 homens pararam para recolhê-las, atrasando o processo por 1 minuto. Costa observou através dos binóculos. O grupo consultava um mapa improvisado, apontando para a colina sem precisão. Ele murmurou para Ramírez: "Fogo seletivo no ZIL novo. Mire o motor." Ramírez travou a M60 e disparou uma rajada de 6 balas traçantes. Os impactos perfuraram o radiador frontal, liberando vapor branco que se misturou à fumaça residual do tanque anterior. O ZIL inclinou-se ligeiramente, motor calando após uma tosse final. Os ocupantes se dispersaram para a cobertura atrás do BTR-40, respondendo com tiros isolados de AK-47. As balas impactaram na encosta a 50 metros da ravina, erguendo terra úmida sem atingir alvos. O pelotão recuou 3 metros para posições mais profundas na ravina, usando raízes expostas como ancoragem. Nenhum ferido adicional. O soldado ferido no ombro aplicou mais pressão com a manga do uniforme. Às 17h32, no vale, os inimigos reorganizaram-se devagar. 4 homens arrastaram mangueiras de um jipe abandonado para o ZIL avariado, mas o fluxo de água era fraco, limitando o resfriamento. O segundo tanque PT-76, ainda atolado, girou a torre 20 graus para o leste, disparando um projétil de fumaça que explodiu a 200 metros da ravina, obscurecendo parcialmente a visão no ar úmido. Às 17h38, um sexto veículo, um Jeep Gazi 69, aproximou-se da trilha sul a 12 km/h, com 3 ocupantes carregando rádios portáteis. Ele parou a 400 metros dos tanques e um ocupante desmontou para transmitir, antena erguida. Costa ordenou observação. O pelotão aguardou, com respirações controladas audíveis no ar parado. Após 90 segundos, o jipe retomou o movimento, circulando o BTR-40 em um arco amplo, mas atolou-se em uma depressão a 300 metros. Os ocupantes tentaram empurrá-lo manualmente, rodas girando em vão na lama, produzindo borracha queimada. Ramírez mirou a M60 no jipe atolado. Uma rajada de 7 balas atingiu o para-brisa e o motor. O veículo tombou para o lado, com fluido de freio escorrendo. Os 3 ocupantes abandonaram-no, correndo 50 metros para o grupo principal, deixando o rádio portátil no chão. A resposta inimiga veio com atraso. Rajadas de AK-47 do BTR-40, balas chicoteando arbustos a 60 metros da ravina. Costa sinalizou para fogo supressivo mínimo. 5 balas da M60 secundária atingiram a carroceria do BTR-40, perfurando uma luz de posição sem imobilizá-lo completamente. Fadiga afetava o pelotão. Um recruta no Esquadrão 2 moveu-se desnecessariamente para ajustar o elmo, tropeçando em uma raiz e caindo de joelhos, o que produziu um baque abafado. Costa o repreendeu com um gesto. O homem retomou a posição devagar. Às 17h45, o rádio ativou-se brevemente. Pelotão 60. Contato com base, extração adiada. Segurem até 18h00. Estática seguiu. No vale, os inimigos contavam agora 6 veículos parados, 2 tanques atolados, 2 ZIL avariados, um BTR-40 com roda danificada e um jipe tombado.
Eles formaram patrulhas de 3 homens cada, movendo-se paralelamente ao riacho a 350 metros, pausando para escutar o terreno sem detectar a ravina. Às 17h52, um 7º veículo, outro transportador BTR-40, emergiu da trilha norte, aproximando-se a 10 km/h com 12 ocupantes. Ele posicionou-se atrás do primeiro BTR e os homens descarregaram caixas de munição para 12, 7mm, destinadas possivelmente a uma metralhadora DSHK montada. O descarregamento procedeu com lentidão. Uma caixa escorregou das mãos de um ocupante, caindo e quebrando uma alça, espalhando cartuchos na lama. Costa observou. Granada no BTR novo, flanco esquerdo. O soldado Mendes, apesar do ferimento, arremessou uma M67 de 70 metros. A explosão ocorreu próximo à roda dianteira, estilhaços perfurando o pneu e imobilizando o veículo em um ângulo. Os ocupantes do BTR responderam com fogo de AK-47, volume moderado, mas disperso. Balas impactando árvores a 40 metros da ravina. O pelotão abaixou-se, usando a umidade condensada nas folhas para mascarar movimentos. Uma bala atravessou um arbusto de bambu, fragmentando e ferindo levemente a perna de um soldado no centro, que enfaixou o corte com o gás restante. Nenhum avanço inimigo. Eles se abrigaram nos veículos parados, consultando mapas sob lanternas fracas. Às 17h58, o ar carregava cheiro de diesel queimado e decomposição vegetal. Costa verificou munição. 90 cartuchos para a M60 principal, 50 para a secundária e 12 granadas M67 distribuídas. Um 8º veículo, um caminhão ZIL 157 adicional, aproximou-se devagar da trilha sul a 6 km com carga de barris de combustível. Ele parou a 500 metros e 4 homens desceram para conectar mangueiras aos tanques atolados. Ramírez disparou uma rajada de 9 balas na cabine. Os impactos mataram o motor e o ZIL deslizou 5 metros na lama antes de parar. Os homens correram para o primeiro BTR, deixando os barris intocados. Resposta inimiga: projéteis de RPG-7 disparados de trás do BTR original, 2 no total, explodindo a 120 e 180 metros da ravina, erguendo terra sem danos diretos. O pelotão respondeu com fogo seletivo. 15 balas da M60 atingiram um RPG abandonado, mas sem efeito adicional. Às 18h05, patrulhas inimigas circundaram a 250 metros, em formação solta, pausando para sinalizar com lanternas, mas desviando para o sudeste por erro de navegação. O terreno lamacento retardava seus passos, botas afundando a cada avanço. O pelotão reposicionou-se minimamente. O esquadrão 1 moveu 8 metros para o flanco esquerdo, arrastando caixas de munição com sons de sucção. Fadiga levava a pausas desnecessárias. Um soldado verificou o rádio 2 vezes, consumindo bateria desnecessariamente. Costa ordenou economia. Às 18h12, a artilharia ecoou novamente no norte, mais próxima, mas ainda a 2 quilômetros, sacudindo o solo levemente. No vale, os inimigos reagiram com dispersão parcial. Alguns se abaixaram atrás de veículos, outros continuaram descarregamentos confusos, ignorando a ravina. 8 veículos inimigos, agora incapacitados. Os anteriores mais o BTR e os ZIL recentes. Nenhum reforço aéreo ou coordenado chegava. O crepúsculo escurecia o vale, limitando visibilidade a 400 metros. O gotejar da umidade nas folhas da ravina persistia, misturado ao ronco distante de motores parados. Às 18h12, na ravina secundária a 300 metros da colina Alfa 3, província de Quang Nguyen, Vietnã do Sul, o sargento Manuel Costa agachava-se contra a parede de terra argilosa, com o fuzil M16 apoiado no joelho esquerdo. A temperatura descia para 28 graus Celsius e a umidade formava uma névoa fina no ar, condensando-se nas folhas de bananeira que cobriam o abrigo improvisado.
O pelotão de 58 homens distribuía-se ao longo de 70 metros da ravina, com os 5 feridos leves, incluindo o corte na perna do centro, posicionados em pontos elevados, onde faixas de pano improvisadas limitavam o sangramento. O equipamento incluía as 2 metralhadoras M60, com 80 cartuchos de 7,62 mm na principal e 40 na secundária, e os rádios ANPRC-25, cujas baterias marcavam 15%. O eco da artilharia no horizonte norte dissipou-se após 30 segundos, deixando o vale mergulhado no crepúsculo cinzento. Costa ergueu os binóculos de 7,50 e varreu o setor. Os inimigos ao redor dos 8 veículos parados agrupavam-se em clusters de 4, arrastando caixas de munição para o BTR-40 original, pausando a cada 5 metros para testar o solo lamacento. Um homem no grupo sul escorregou em uma poça, caindo de joelhos e atrasando o transporte por 20 segundos. Ele retomou o esforço com movimentos repetitivos, sem sinal de detecção da ravina. Às 18h18, o rádio crepitou com interferência. Uma voz distorcida, em inglês entrecortado, transmitiu: Pelotão 60, reforços inimigos confirmados. Segurem ravina. Extração 19:00. Costa apertou o microfone. Posição mantida. 8 veículos parados. Munição baixa. A resposta veio em fragmentos vietnamitas, irreconhecíveis, seguida de silêncio. Ele gesticulou para o cabo Ramírez, que verificava o mecanismo da M60 principal, removendo lama acumulada do ferrolho com um graveto. O pelotão ajustou posições mínimas. O esquadrão 3 deslocou-se 4 metros para o flanco esquerdo, arrastando uma caixa de 5,56 mm que produziu um som de sucção na terra úmida. A visibilidade caía para 300 metros, sombras alongando-se nos arrozais. Às 18h25, um 9º veículo, um Jeep Gaz 69, surgiu da trilha norte a 5 km/h, com 2 ocupantes visíveis sob lanternas fracas. Ele parou a 450 metros dos tanques atolados e os homens desceram para inspecionar um ZIL avariado, conectando cabos de bateria. Costa murmurou: Observem o Jeep, sem fogo. Ramírez mirou a M60, mas manteve o dedo fora do gatilho. Os ocupantes trabalharam por 60 segundos, lanternas piscando no escuro crescente, antes de o motor do ZIL tossir e falhar novamente. Às 18h30, um 10º veículo, outro caminhão, ZIL 157, aproximou-se da trilha sul a 7 km/h, carregando lonas sobre caixas. Ele posicionou-se atrás do BTR novo e mobilizado, com 6 ocupantes descendo para descarregar. Uma caixa escorregou durante o manuseio, caindo e abrindo-se parcialmente, espalhando ferramentas no solo. 2 homens pararam para recolhê-las, atrasando o grupo por 40 segundos. Costa ordenou fogo seletivo. Ramírez disparou 4 balas traçantes na cabine. Os impactos perfuraram o painel, parando o motor com um chiado de vapor. Os ocupantes se dispersaram para o BTR original, respondendo com tiros esporádicos de AK-47. Balas impactaram na encosta a 70 metros da ravina, erguendo terra sem precisão. O pelotão abaixou-se 2 metros mais fundo, raízes expostas ancorando as posições. Nenhum ferido novo. O soldado com corte na perna mudou o peso, produzindo um gemido abafado contido. Às 18h37, no vale, os inimigos reorganizaram-se devagar. 3 homens arrastaram um cabo do Jeep 9 para o ZIL 10º, mas a conexão falhou após 2 tentativas, forçando uma pausa para inspeção. O segundo tanque PT-76 atolado girou a torre 15 graus, disparando um sinalizador que iluminou o setor por 10 segundos, revelando silhuetas confusas, sem foco na ravina. Às 18h42, um 11º veículo, um transportador BTR-40, emergiu da trilha leste a 4 km/h com 9 ocupantes. Ele parou a 500 metros e os homens formaram uma linha para descarregar munição de 12,7 mm. O processo prosseguiu com lentidão.
Um ocupante consultou uma bússola, apontando erroneamente para o norte, desviando o grupo 20 metros desnecessariamente. Costa sinalizou para a granada. O recruta Oliveira arremessou uma M67 de 60 metros. A explosão ocorreu próximo à roda média, estilhaços danificando o eixo e imobilizando o veículo em um ângulo inclinado. Os ocupantes responderam com rajadas de AK-47, volume baixo, mas disperso, balas ricocheteando em rochas a 50 metros da ravina. Fogo supressivo seguiu. 6 balas da M60 secundária atingiram a carroceria do BTR, perfurando uma porta sem avançar o dano. O pelotão recuou 1 metro, fadiga visível em pausas para respirar. Um soldado no flanco direito verificou o cantil vazio 2 vezes, consumindo tempo. Às 18h48, o rádio ativou-se. Pelotão 60, artilharia em 10, evitem movimento. Estática cortou. No vale, patrulhas de 2 homens cada circundaram os veículos parados a 200 metros, lanternas piscando sem coordenação, desviando para uma trilha secundária por erro de leitura de mapa. Às 18h55, um 12º veículo, um Jeep Gazi 69, aproximou-se da trilha norte a 6 km/h, com 4 ocupantes carregando rádios. Ele atolou-se a 350 metros, rodas girando na lama por 30 segundos. Os homens tentaram empurrá-lo, mas abandonaram o esforço, correndo para o BTR original. Ramírez mirou e disparou 5 balas no motor exposto. O jipe tombou ligeiramente, fluido escorrendo. Resposta inimiga. Tiros isolados de AK-47 do vale, impactando arbustos a 80 metros. O crepúsculo escurecia para a noite, visibilidade a 200 metros. Às 19h00, um 13º veículo, outro ZIL 157, surgiu devagar da sul, a 3 km/h, com carga de barris. Parou a 400 metros, homens descendo para conectar mangueiras aos tanques. Uma mangueira rasgou durante o manuseio, vazando diesel na lama e atrasando por 1 minuto. Costa ordenou rajada. 8 balas da M60 principal furaram o tanque de combustível. Chamas iniciais de 50 centímetros surgiram, forçando abandono. Inimigos se abrigaram. Fogo de RPG-7 disparado a 150 metros, explodindo sem dano direto. Às 19h07, o 14º, um BTR-40, veio da leste a 5 km/h, atolando-se imediatamente atrás do 11º. Ocupantes descarregaram caixas, mas uma caiu, espalhando granadas RGD-5. Recolhimento levou 50 segundos. Granada M67 do pelotão explodiu próximo à torre, danificando a visão. Veículo imobilizado. Tiros inimigos aumentaram, balas a 60 metros. Fadiga crescia, comunicações internas confusas. Um esquadrão moveu-se 3 metros desnecessariamente, expondo-se brevemente. Às 19h12, 15º ZIL da Norte parou a 450 metros. Rajada na cabine parou o motor. Resposta dispersa. Às 19h18, 16º Jeep atolou-se. Fogo o imobilizou. Patrulhas inimigas pausaram, consultando lanternas erradas. Rádio, transmissão breve sobre extração adiada. Às 19h25, 17º BTR veio. Granada danificou roda. Tiros ricochetearam, ferindo levemente um braço. Às 19h30, 18º ZIL. Chamas no combustível. Inimigos dispersos. Às 19h37, 19º Jeep, motor furado. Patrulhas circundaram sem precisão. Às 19h42, 20º BTR, eixo danificado. Fadiga levou a recarga lenta. Às 19h48, 21º ZIL, radiador perfurado. Resposta com RPG falhou na mira. Às 19h55, 22º Jeep atolou-se. Rajada final o parou. Munição esgotada na M60 principal. Inimigos agruparam-se nos veículos parados, lanternas piscando em confusão noturna. O pelotão abrigou-se na ravina, rádio mudo, extração incerta. O evento foi registrado como anomalia logística inimiga.